Gente, um outro exemplo aqui para vocês é o diagrama alumínio-silício. Vou mostrar para vocês o eutético aqui. Olha só, estou pegando um ponto desse aqui, o líquido, eu vou resfriando o líquido. Tá na temperatura de aqui. Aqui é 660, vamos chutar que aqui seja 1300. Estamos descendo, estamos descendo, estamos descendo, estamos descendo. Chegou nesse ponto aqui, a setinha aqui, ó. Isso aqui é o que deveria estar aqui dentro, só que o espaço está pequeno. Cheguei nesse ponto aqui, eu comecei a ter a formação da fase alfa. Aí aqui, ó, gente, eu tenho alfa mais líquido. Mas Ismael, o que é alfa? Alfa é uma fase qualquer. Eu poderia dar o nome que eu quisesse para ela. Se eu quiser chamar de Ismael, poderia. Que seria a fase Ismael. Ah, fase José. Posso chamar de José. Só que o pessoal que estuda esse tipo de material gosta de usar muito a letra grega. Então, vocês vão ver muito alfa, beta, gama. Beleza? Mas é só um nome que a gente precisava dar para. É só um símbolo que a gente precisa para representar determinada fase ou constituinte. Então aqui eu tenho um tipo de fase, que é o tipo de fase alfa mais líquido. Ou seja, aqui, gente, eu tenho sólido mais líquido. Se eu tenho uma liga aqui com essa composição aqui, ó, sei lá, 15% de 15% de silício. Aqui, ó, nesse ponto. Tô solidificando, solidificando, solidificando. Aí cheguei nessa linha aqui, ó. Tô solidificando não, desculpa, baixando a temperatura. Abaixei mais a temperatura, aí aqui eu comecei a ter a formação de um sólido. Que sólido que é esse? É o beta. Mas, Ismael, qual que é a diferença do alfa para o beta? Olha, na liga de alumínio e silício, acredito eu que o beta seja um tipo de fase, de constituinte, mais duro e mais frágil, provavelmente mais resistente à tração, do que o alfa. Mas como assim, cara? Eu tenho um sólido diferente. Vocês lembram que eu falei para vocês que existem diferentes tipos de estrutura cristalina? Pode ser a estrutura cristalina aqui que seja diferente, composição química. Pode ser que uma seja CCC, CFC. Ismael, mas você sabe qual que é CCC e qual que é CFC? Ou se são as duas CCC e CFC aqui no alumínio? Não sei, tá? Não pesquisei. Eu teria que olhar para afirmar para vocês. Mas o que eu estou falando para vocês é que existe alguma diferença. Seja de composição química dessas fases ou de estrutura cristalina, por exemplo. E isso torna uma fase mais resistente que a outra, ou mais dúctil, mais tenaz. Essa diferença existe. O que acontece? Então aqui eu tive formação de beta. Cheguei nesse ponto aqui, aí todo o meu líquido que sobrou aqui vai se transformar de tal forma que na temperatura abaixo de 577 graus Celsius eu tenho alfa e beta apenas, que são esses dois constituintes aqui. O que acontece? Se eu pegar nesse percentual aqui de 12,6%, ó, se eu pegar o alumínio e colocar 12,6% de silício nele, vou solidificando, vou resfriando, resfriando. Cheguei a 577 graus Celsius, todo o meu líquido vai se transformar em dois sólidos, que é alfa mais beta, tá certo? Esse ponto aqui, onde um líquido se transforma em dois sólidos, é o ponto eutético. Para que serve o ponto eutético, gente? Imaginem só que eu tenho uma função de alumínio e eu preciso fundir esse alumínio para poder fazer panela. Aí eu estou gastando muita energia com forno, tá gastando energia demais porque eu tô tendo que chegar com forno a temperaturas muito altas. Vamos supor aqui, olha, gente, eu preciso fundir, eu tenho material sólido aqui. Vamos supor que isso aqui seja de temperatura ambiente. Se for uma liga de alumínio puro, para eu aqui, ó, vou elevando a temperatura, aqui eu tenho sólido alfa. Tem sólido alfa, sólido alfa, sólido alfa. Para o meu alumínio se fundir, ou seja, virar líquido, eu tenho que chegar numa temperatura de
660 graus Celsius. Se eu chegar a 660 graus Celsius, o meu alumínio, minha liga sólida, vai virar líquido. Beleza? Ah, eu tô gastando energia demais, eu tô precisando fundir esse alumínio aqui com uma temperatura mais baixa, que eu não vou gastar tanta energia elétrica, se o forno for elétrico, né, ou a indução. O que eu faço? Olha, gente, a temperatura mais baixa que eu consigo ter o alumínio líquido, ou seja, fundido, é qual? 577 graus Celsius, olha só. Aqui, todo sólido se transformou em líquido, quando eu estou aquecendo. O que eu tenho que fazer então, gente? Para poder... Ah, eu estou com alumínio puro e estou precisando fundir ele a temperatura mais baixa. O que eu faço? Faço a conta lá, chama cálculo de carga, né? Eu vou calcular qual que é a massa de silício que eu preciso jogar para ter 12,6% de silício na minha liga. Se eu tiver 12,6% de silício na minha liga de alumínio, eu tenho o meu ponto eutético, que é o ponto que eu consigo fundir esse meu material aqui numa temperatura menor. Ô Ismael, mas se é assim então, vou economizar energia, por que a gente sempre não coloca 12,6% de silício nas ligas de alumínio? Porque é o seguinte, gente, vocês lembram que eu falei para vocês que a fase alfa tem propriedades diferentes da fase beta? Então, olha aqui, gente. Se o percentual de silício for 0, olha aqui, eu tenho só a fase alfa. A fase alfa é macia. Eu vou e aumento o percentual de silício. Aqui, gente, olha, quando o material está fundido, eu tenho alfa mais beta. Só que nessa região eu tenho alfa, 100% alfa, e aqui eu tenho 100% beta. Então, quanto mais perto de alfa eu estou, mais fase alfa nessa mistura aqui eu tenho e menos beta eu tenho. O que quer dizer isso, gente? Se minha liga está aqui, eu tenho muito alfa e pouco beta. Se minha liga está aqui, eu tenho muito beta e pouco alfa. Se o beta for um constituinte mais duro e mais frágil, se a minha liga estiver aqui, gente, a minha liga de alumínio e silício, ela fica extremamente frágil e com dureza provavelmente maior também. Então ela fica quebradiça. Então, se ela está aqui, o meu alumínio ele fica mais macio, ele fica mais dúctil, com uma dureza menor. Então, vamos supor, eu tenho um determinado material que ele não pode ser muito duro, muito frágil. Eu vou ter que trabalhar com teores de silício menores. Aqui, gente, no eutético, 12,6% de silício. Até aqui, para falar a verdade, acima de 5% de silício, a minha liga de alumínio e silício ela começa já a ficar muito dura aqui, ó, nessa faixa. E na hora que o material vai se solidificar, ele começa, inclusive, a trincar. Então, inclusive, é até um termo de rua, assim, operacional. O pessoal chama essa faixa aqui, ó, mais aqui no início, baixo teor de silício, é alumínio macio. Quando eu já aumento o teor de silício aqui, eu chamo de alumínio duro. Então, se eu colocar 12,6% de silício no alumínio, gente, o material fica com a dureza maior, ele fica muito frágil, ele quebra à toa, tá? Inclusive, se vocês fizerem panelas, por exemplo, com 12,6% de alumínio, a probabilidade da hora que ela vai solidificar, ela começar a trincar, é muito grande. Inclusive na hora de utilizar a panela. Às vezes você está lá utilizando e tal, e você dá uma batidinha nela aqui e acaba quebrando a própria panela. Então a gente tem algumas limitações. É o ponto ideal, porque eu consigo fundir numa temperatura menor, só que em contrapartida, eu tenho um certo agravante, que é o excesso de beta ali, começa a deixar o material muito frágil. Ismael, mas você está me falando assim, cara, o beta é ruim? Não, o beta não é ruim.
Se eu tiver só alfa também, gente, o alumínio não fica com resistência nenhuma à liga. A resistência dela é muito baixa e o alumínio também não fica legal. Ela fica muito maleável e tal, e para determinadas aplicações isso não é interessante. Então é por isso que, dependendo da aplicação que a gente tem no material, a gente tem que controlar a quantidade de alfa e a quantidade de beta que a gente tem na nossa liga, para poder otimizar o material, para poder deixá-lo com o melhor desempenho possível em determinada aplicação. O alumínio que a gente utiliza para fazer panela não é o mesmo alumínio que a gente utiliza para fabricar um bloco de motor, por exemplo, que a gente tem blocos de motor de alumínio, né? Então, assim, cada aplicação que a gente vai ter, a gente precisa dimensionar essa quantidade de constituintes. E é por isso que a gente faz essa leitura do diagrama de fases.